Vamos para aquilo do que é a palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar os irmãos, também um abraço ao pessoal que está em casa, ou que vão nos assistir, né, que fica gravado também. Deus abençoe sua vida, você que está em casa também. E quero pedir aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias, no livro de Mateus, o capítulo 5. Quem tiver com celular não tem nenhum problema, acesse o seu smartphone, que tem Bíblia também lá, né? E hoje em dia o politicamente correto é abrir a Bíblia e acessar o smartphone. Vocês, por favor, abram a Bíblia, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler apenas um verso, que é o verso 6. Mateus capítulo 5, vamos apenas ler um verso, que é um verso 6, e vamos aprender de Deus algumas verdades que nós encontramos nesse texto. Amém? Todos acharam? Quem achou aí, dá uma olhadinha de lado, vê se alguém está precisando de ajuda aí. Não pode compartilhar a Bíblia, né? Mas pelo menos ajudar o irmão a estar procurando aí. Vamos fazer a leitura? É muito simples, muito pequena. Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? É pequeno, irmãos, dá para a gente repetir. Vou desafiar a gente repetir, né? Vamos nessa versão aqui que é simples, diz: Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos dizer todos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Queridos, esse texto, ele está dentro daquilo do que é o contexto do Sermão do Monte, que eu particularmente tenho muito carinho por esse texto, principalmente o capítulo 5 e 6 do livro de Mateus, que a gente vê alguns ensinamentos diretos de Jesus para os seus discípulos. Diz a história que Gandhi, né, que foi um dos líderes do seu país, disse que se todo cristão ele de fato cumprisse o que está no capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, eles ganhariam o mundo inteiro e não precisaria de outra religião. Isso Gandhi dizia, né, no seu íntimo, porque ele lia a Bíblia também, e ele era impactado pela pessoa de Cristo. Ele não aceitava o cristianismo, mas era muito fã de Cristo, porque aí há uma dualidade, infelizmente, em Cristo e no cristianismo. Geralmente não se vive muito o que Cristo viveu. O cristianismo apenas assumiu algumas coisas na história, mas a gente precisa sempre estar com nossos pensamentos voltados para esse Cristo, fazer o que ele fez. Eu até hoje pela manhã dizia aos jovens, e aí é um paradoxo interessante, que a gente não precisa mais, e por favor entenda, deixa eu terminar a frase, está falando de Jesus, né? Por isso que eu disse entenda, por favor, porque às vezes até o nome de Jesus tornou-se pejorativo. Quando a gente vai falar de Jesus, o povo diz: isso é negócio de religião, isso é religioso, isso é negócio de igreja, é ladrão, vai querer dinheiro, né? Aí hoje em dia está tão difícil falar do nome de Jesus, irmãos, que eu aconselho os irmãos a não só, né, e nem só falar e dizer sobre Jesus, mas você viver Jesus. O povo está cansado, porque se escuta em todo canto. Escuta na internet, e várias igrejas, tem lugar que numa rua só tem 10, 20 igrejas, né? Em rádio, em todo canto, o povo está cansado de ouvir. Hoje o povo quer ver Jesus na minha vida e na sua vida. Hoje o povo precisa ver esse Jesus na nossa vida. Não só falar e dizer, mas ser o Cristo no dia a dia. Amém? E Jesus, ele falava dessas ordenanças com o começo de cada verso, bem-aventurado. E bem-aventurado significa feliz, ou muito mais do que feliz. Traz o sentido dessa palavra do original, bem-aventurados, ou abençoados, em outra tradução mais hebraica, mas do Novo Testamento é muito mais do que feliz, e o texto nos diz que bem-aventurados, ou muito mais feliz, diz o verso 6, são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero destacar aqui, primeira bem-aventurança,
que Jesus aqui dizendo para os seus discípulos que se a gente quiser ser feliz, muito feliz, nós temos que ter fome e sede de justiça. Eu fiquei imaginando porque Jesus ele colocou essa questão da fome e da sede junto com a justiça. Irmãos, só quem já passou fome é que sabe o valor do alimento. Só quem já passou sede é que sabe o valor de uma água. Você querer beber água e não ter água. E na vida humana, há tanta fome como a sede, ela é uma necessidade humana. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber água. E Jesus faz essa comparação exatamente com a justiça. Que da mesma forma que a gente tem necessidade, vontade, o corpo pede isso, precisa disso. Jesus diz que nós devemos ter essa intensidade de vontade e necessidade por justiça. Mas que justiça é essa? Lógico que é a justiça de Deus. É tão interessante que alguns textos que falam sobre justiça, ela antecede muitas vezes o amor, a mansidão, o domínio próprio. A justiça ela tem que vir primeiro. Lá em Gênesis, no capítulo 12, quando a gente vê a história de Abraão, quando começou a história do povo hebreu, que até hoje chega na gente, a história do cristianismo, começando com essa figura chamada Abraão, o texto vai dizer que Abraão creu, e por ele crer, ele se tornou justiça. Foi-lhe imputado justiça. Obrigado, querida, pela água. Foi-lhe imputado justiça, porque ele acreditou. A primeira coisa que Deus pôs sobre Abraão foi um senso de justiça. E, irmãos, aqui para nós, é quase que impossível ser um cristão e não ter a justiça de Deus. Digo mais, e não ter fome e sede dessa justiça de Deus. Mas é algo que quase a gente não fala, é algo que quase a gente não vive, é essa justiça de Deus. Nós vivemos num país extremamente injusto, concorda comigo? Vivemos num país extremamente injusto, que é o Brasil, onde há uma má distribuição de renda, onde há uma má classificação social, né? Onde tudo é difícil para se viver nesse país. E Jesus nos chama a atenção para que nós tenhamos uma vida de justiça. Por quê? Porque o nosso mundo ele é injusto. A própria Bíblia diz uma coisa interessante sobre mundo. Ela diz que o mundo jaz do maligno. Vocês sabem onde se encontra essa palavra jaz? Alguém já parou para pensar? Jaz se encontra em cemitério, gente. Jaz fulano de tal. Jaz, pelo menos em Recife, usa muito. Jaz fulano. Ou seja, está morto, está enterrado, está aqui dentro. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, está morto nele. E demais, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento, não é Jesus. Esse mundo não pertence a ele, não é dele. O reino desse mundo não é dele. Esse mundo está morto e Satanás é que impera nesse mundo, por isso tanta injustiça, por isso tanta desordem. Porque se esse mundo fosse de Cristo mesmo falava. Assim que foi batizado por João Batista, saindo do batismo, a sua primeira pregação, ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele também disse: o meu reino não é desse mundo. Porque no mundo de Deus, onde Jesus é o rei, há uma justiça verdadeira. Não é a justiça dos homens. Lá todo mundo tem por igual. Lá ninguém sofre. Lá não tem uma má distribuição de renda. Lá os desfavorecidos são assistidos. Lá a viúva é assistida. Sabe, irmãos, há uma diferença nesse senso de justiça. O mundo é mau, por isso Jesus disse: todos os meus seguidores devem ter necessidade de buscar a minha justiça. Por quê? Porque Deus tem um plano em tudo. E Ele não nos chamou para a gente ficar sentado na cadeira da igreja. Não. Ele chamou todo o seu povo
Vocês conhecem Mateus 28, 19, ide por todo mundo. Há uma ordenança para o povo de Deus. Desde que chamou Abraão, volta a citar Abraão, ele tirou Abraão, né, está lá o texto, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para um lugar que eu te mostrarei, levando Abraão. E ele deu uma ordem a Abraão, que se tornou justiça, recebeu a justiça de Deus, e ele deu uma ordem a Abraão: se tu, pois, uma bênção. Então Abraão foi imputado de justiça, foi colocado de justiça para que ele fosse uma bênção. E quando a gente começa a fazer as colocações do chamado de Abraão, até esse texto aqui, onde Jesus diz que nós temos que ser bem-aventurados por ter fome e sede da justiça, irmãos, é para que eu e você seja a bênção aonde a gente estiver. Nós precisamos fazer a diferença, viver a justiça de Deus, pois todo mundo sabe que a justiça do homem é extremamente injusta. Só há justiça para um e para outros não tem. É assim que vive a justiça do homem. É por isso que eu e você temos que ter essa fome, essa sede da justiça de Deus, de viver isso. E Jesus fala, você deve ter essa necessidade. Da mesma forma que você anseia por alimento e por água, anseie de viver essa justiça. É porque esse mundo é mau, irmãos. É a primeira verdade que eu quero estar refletindo com os irmãos. O mundo é mau e precisa de pessoas justas. E só vamos encontrar essa justiça na pessoa de Jesus. A segunda coisa é que, olhando para Jesus, nós encontramos uma justiça verdadeira. Uma justiça que precede e que é maior do que a justiça do homem. Se a gente for ler o texto de Romanos, a gente vai encontrar vários versos falando sobre essa justiça de Deus, como Romanos 1,17, que diz que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, na minha vida, na sua vida. A justiça de Deus, irmãos, é a vontade de Jesus na minha vida e na sua vida. Obedecer os seus mandamentos, sabe? Cuidar daquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Pois, como aqui já disse, vivemos num mundo de injustiça. Todos nós viemos de uma vertente de muita dificuldade. Somos nordestinos. Vivemos numa história de luta, de dor e de injustiça sobre nós até hoje. E aí a gente vê muitas pessoas sofrendo por conta disso. Eu quero fazer você refletir que talvez você hoje já teve 2 refeições. Talvez até 3, aqueles que tiveram tempo de comer antes para vir ao culto. Mas se eu disser a você que teve gente hoje que ainda não teve nenhuma refeição para comer, você já acha isso diferente? Coisa mais comum que existe. E se eu disser a você que talvez essa pessoa more na mesma rua que você mora? Se eu disser a você que essa pessoa talvez more na mesma cidade que você mora? E aí, por que Deus disse, você deve ter fome e sede de justiça? Porque a justiça do homem faz isso. Coloca os desfavorecidos lá no seu canto. E ninguém olha para aqueles que vivem à margem da sociedade. Aí Jesus diz, olha, é vocês que eu estou chamando. Vocês devem ter necessidade de pensar na justiça, de olhar para esses daí e fazer alguma coisa por eles. Irmãos, quando Jesus diz, no capítulo 6 desse mesmo livro, vós sois o sal da terra. Ele está dizendo que é para fazer diferença. Ninguém coloca sal no sal. Só colocar sal não está insosso, para fazer a diferença. Mesma coisa ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se coloca a luz embaixo do nada, embaixo de uma cama. Só se coloca a luz acima para iluminar aquilo que está escuro. Então nós temos uma função, queridos. Fazer a justiça de Deus conhecida nesse mundo. A igreja de São Bento do Una tem uma função, fazer a justiça de Deus conhecida em São Bento do Una, amém? Coisa que as pessoas não conhecem. Não conhecem. E nós precisamos fazer conhecido essa justiça de Deus. Que há um Deus justo, que ama
independente de você ter ou não ter, que há uma justiça verdadeira, que olha para os desfavorecidos. Mas para que isso aconteça, Jesus mesmo disse, vocês precisam ter fome, ou seja, é como se Jesus dissesse, vocês precisam ter necessidade de querer essa justiça, de viver essa justiça. Nós encontramos muito nos textos de Romanos sobre isso, porque aí o mesmo texto de Romanos capítulo 3, verso 21 nos diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé, pela lei e pelos profetas. Romanos 3, 22, ainda no verso 22 diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem, porque não há distinção. Veja que a justiça não faz distinção, a justiça de Deus. A justiça do homem faz distinção entre pobre e rico, branco e preto, e assim por diante. E nós precisamos, irmãos, fazer essa diferença. O meu desejo nessa noite, através da palavra de Deus, é conscientizar, é desafiar a essa amada igreja a fazer a justiça de Deus conhecida nessa cidade. Uma justiça, queridos, que está sempre preocupado com as pessoas que vivem à margem da sociedade. Vocês já pararam para pensar que as pessoas que Jesus viveu e conviveu eram todos desfavorecidos? Jesus andava com pobre, um cobrador de impostos que ninguém queria conversa nem amizade. Cobrador de impostos é mais ou menos como se fosse um político hoje. Ninguém queria, se tiver algum político aqui, me perdoe. Se estiver me assistindo algum político, me perdoe. Eu sei que existem as exceções. Mas era comparado com um político, ninguém queria chegar perto. E Jesus estava lá com ele, ainda comeu na casa deles, né? Jesus estava no meio das prostitutas. Pegaram a mulher, pega em flagrante adultério, leva para Jesus. A lei diz, mata, a justiça é clara e verdadeira, está lá no livro de Moisés, dizendo que deve matar a mulher que foi pega em flagrante adultério. Justiça do homem. Aí Jesus está lá tranquilo, calmo, escrevendo no chão, e traz a justiça de Deus à tona. Aí Jesus disse, é verdade, que a lei do homem diz isso, mas eu vou te falar uma coisa, aquele aqui que estiver no nosso meio, que não pecou, atire a primeira pedra. Isso é justiça de Deus, irmãos. É olhar para o condenado e mostrar para ele que há uma solução para a vida dele, que ele não precisa viver pecando. Por isso que quando todos foram embora, Jesus olhou para aquela mulher e disse, filha, perdoados estão os teus pecados, vá em paz, não peque mais. Ou seja, há a transformação para a sua vida, a solução para a sua vida, e nós precisamos fazer isso, queridos, no nosso dia a dia. Hoje eu acredito que o Evangelho, ele deve ser uma ferramenta de transformação social na cidade. Lembra daquela história que eu falei no começo, que nós não podemos só falar e dizer, mas precisamos viver esse Jesus, que olha para as pessoas que estão aí fora, para aquele bêbado que talvez você já passou por ele hoje, nem olhou, nem sequer imaginou que ele estava naquele canto e você passou por ele. É olhar para esse cidadão e perceber, sabe, irmãos, que por trás daquele cidadão há uma vida. Ele não está ali por opção, sabe? A injustiça do mundo levou ele àquilo ali. E nós precisamos levar o amor de Deus, sabe? Dizer para ele, olha, tem um Deus justo que te ama. Precisamos viver isso. É tão interessante que Jesus coloca no mesmo contexto de necessidade humana, a necessidade de viver justiça. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ter essa necessidade de fazer justiça. Como exemplo dessa mulher que foi pega em flagrante adultério. A exemplo de Zaqueu também, que ninguém queria conversa com Zaqueu. Era o cobrador de imposto. Não tinha condição, sabe? Ninguém queria. Jesus olhou para Zaqueu e disse, vou almoçar hoje na tua casa. Chegando lá, Jesus falou da justiça do reino. Zaqueu, olha, há transformação para você. Zaqueu, há solução para a sua vida. Você não precisa viver roubando, explorando os outros, Zaqueu. Isso é injusto. Você precisa ser justo, compartilhar, amar, fazer o que é correto, Zaqueu. Jesus foi lá na casa dele, irmãos. Jesus não esperou Zaqueu vir para a igreja, não.
Jesus olhou para Zaqueu e disse: vou lá na sua casa. Foi lá, pregou a justiça do reino. Foi o que aconteceu, os irmãos sabem da história. Eu fico imaginando a cena, Zaqueu chorando, pedindo perdão a Jesus. Senhor, eu vou retribuir tudo, vou dar em dobro tudo que eu roubei do povo. Eu quero ser justo. Sabe, o evangelho da justiça de Deus transforma vidas. Porque aquele que rouba não roubava mais. Porque aquela que se prostituía não se prostitui mais. Porque recebeu a justiça de Deus em sua vida. Nós precisamos ter necessidade, irmãos, de viver essa justiça. Nós precisamos. Romanos 6,13 diz: nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereceis a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A nossa vida tem que ser instrumento de justiça. Vocês não têm ideia quanta força vocês têm, principalmente os jovens. Eu tenho um grupo de jovens lá na igreja também, que é chamado Movidos pelo Amor. São jovens, a maioria de menor também. E esse pessoal colocou no coração o desejo de fazer justiça de Deus. E eles saem nas comunidades carentes de Belo Jardim, de 15 em 15 dias. Aí vai e faz um sopão. Aí pede na igreja, aí cozinha, e lá vai, bota numa van e sai dentro das comunidades carentes lá de Belo Jardim entregando. Começamos também um projeto chamado Pão da Vida. Esses mesmos jovens também. Que projeto é esse? A gente simplesmente fizemos uma relação de amizade com os moradores de rua de Belo Jardim. E todo domingo pela manhã a gente recebe eles lá na igreja. Damos um café da manhã para eles, tomam banho, higiene pessoal, corte de cabelo, e a gente conversa com eles. Sabe, dizendo para eles que há valor, que aquilo é um sinal da justiça de Deus na vida deles. E, irmãos, quem sabe estamos em oração para que o Senhor use esse momento para trazer transformação para aquelas vidas. E esses jovens também estão fazendo isso. Fora outras visitas, fora outras ações que a gente faz e estamos fazendo na cidade. No próximo sábado nós vamos para o centro da cidade levar conscientização de prevenção, tanto do câncer de mama como do câncer de útero. Aí você pode dizer, mas o que a igreja tem a ver com isso? Tudo. Nós somos agentes de transformação. Nós temos que fazer justiça de Deus ser revelada nesse mundo injusto que a gente vive. Injusto. E nós precisamos, irmãos, levar essa justiça. A fome e a sede tem que ser de justiça. Ela precede a tudo no Evangelho. Abraão, quando creu, Deus deu justiça no coração dele. Primeiro, depois a fé. Mas primeiro justiça. E onde Abraão saiu, de fato, ele foi justo. Lembra da história de Ló? Ló queria um canto, ele queria, vai para um canto. Aí Ló queria o bem, vá para lá, fique lá tranquilo que eu vou para esse daqui. É uma pessoa justa, que não entra em confusão, sabe, que tem consciência, que não precisa estar discutindo e que divide tudo que tem. Isso é uma justiça verdadeira. Não aquele que quer tirar proveito em tudo, que é o mundo que a gente vive. As pessoas querem tirar proveito em tudo, querem ganhar tudo sempre. E Jesus disse que a gente tem que perder. Apesar que às vezes se prega o evangelho, tem que ganhar, o evangelho de vitória. A vitória de Jesus foi na cruz. A vitória dele foi na perca. Ele perdeu a vida para ganhar. Isso é justiça. Queridos, quero vos desafiar para que possamos ter essa vontade, muito mais do que a vontade, essa necessidade de viver essa justiça de Deus. Esse evangelho justo, que ama, que não tem preconceito, que não faz distinção, que não importa se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, não importa. Não há distinção, a justiça de Deus ela é justa. O justo Deus, o justo juiz. E nós precisamos ser esses agentes de justiça de Deus nesse mundo que a gente vive. No seu trabalho, no colégio, na faculdade, na rua, com seu vizinho, seja onde você estiver. Viva essa justiça de Deus no dia a dia da sua vida. Amém? A missão deve ser integral e não seletiva.
O que é missão integral? É viver o tempo inteiro. Não se resume em algo seletivo. Missão não se resume num culto onde a gente faz a campanha de missões. Não. Missões é minha vida. Enquanto eu estiver vivendo, eu estou vivendo essa missão, estou pregando esse evangelho, eu estou sendo bondoso, eu estou ajudando, eu estou sendo, sabe, fazendo a diferença, mostrando a justiça de Deus. E, para concluir, ainda no capítulo 6, quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, vírgula, no finalzinho ele diz, porque serão fartos. Em algumas versões diz, porque serão satisfeitos. Ele fala no começo de alegria, bem-aventurado, e no final ele fala de satisfação. Nós só vamos encontrar alegria e satisfação quando a gente viver a justiça de Deus. Em poder você ser útil na vida de alguém, fazer a diferença na vida de alguém. Isso traz alegria. Alegria que dinheiro nenhum pode trazer nem comprar. Só aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são felizes. É Jesus que está dizendo na sua palavra, não sou eu. E diz mais que quando você tem essa vida de justiça, você será completo, satisfeito na presença do Senhor. Em olhar para essas pessoas e dizer, valeu a pena eu investir ali a minha vida e mostrar a justiça de Deus na vida dessa pessoa. Olha ao seu redor e veja quantas pessoas você não poderia ajudar. Eu hoje vivo esse evangelho, irmãos, que é um pouco diferente, eu confesso. Mas eu preciso viver esse evangelho, ter essa necessidade de viver essa justiça de Deus. Como é bom a gente poder chegar para uma pessoa que estava ali jogada. Ninguém, todo mundo foi injusto com ela. Às vezes até a própria família. E você vai ali, estende a mão, sabe, mostra o amor de Jesus. Mostra uma justiça verdadeira. E aquela pessoa se ergue. Como isso é bom. Aquele que estava caído, ele se levanta com a justiça verdadeira. E onde você vai, você é bênção. Como o Senhor convidou Abraão, seja bênção, Abraão. E só é preciso ser bênção, só é possível ser bênção, como a gente de fato revela essa justiça de Deus. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, diz o texto de Romanos 14, 17. Mas justiça, paz e alegria no Espírito. Mas primeiro ele diz justiça, porque o reino de Deus, ele diz, não é comida e nem bebida, mas justiça. Precisamos viver essa justiça. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, tinha aproximadamente, com certeza, mais de 15 mil pessoas. O texto diz 5 mil, você pode se espantar, mas não se contava mulheres e nem crianças naquela época. E naquele tempo lá tinha a poligamia, os homens podiam ter mais de uma mulher. Então, com certeza, tinha mais de 15 mil pessoas. Jesus, sabe, queria dar comida para aquele povo. Mas os discípulos disseram, Senhor, não tem dinheiro. Só tem aqui esses pãozinhos, esses peixes, e é injusto a gente dar para eles. Eles vão morrer de fome, Senhor. Jesus disse, dê vocês de comer a eles. Aí os discípulos, como a gente vai dar comida a essas pessoas todas? É injusto. Eles vão morrer de fome. A injustiça, né? Ou seja, a justiça do homem era lógica. Só tinha aquela comida, ia morrer todo mundo de fome e não tinha barraca por perto. E aí os irmãos conhecem o resultado da história. Jesus pega o pão, pega o peixe, multiplica, dá a todo mundo, sobra e ainda se guarda. A justiça de Deus, ela é dessa forma. A justiça de Deus, ela supre. A justiça de Deus, ela transforma. A justiça de Deus, ela salva. O reino de Deus é feito de justiça, da vontade de Deus. Amém? Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a colocar em prática o que nós escutamos da sua parte nessa noite. Eu quero ainda orar pela vida dos irmãos e mais uma vez lembrar que eu quero desafiar vocês a viver essa justiça no seu dia a dia. Amém? E vou orar para que Jesus possa cada dia mais colocar sobre minha vida, sobre sua vida, a justiça de Deus, revelada através de nós, principalmente dessa amada igreja aqui nessa cidade. Tenho certeza, queridos, se vocês buscarem, sabe, como necessitamos de comida e de água, buscar a justiça,
vocês vão encontrar e vão fazer uma diferença enorme nessa cidade. Essa igreja vai ficar conhecida, sabe, de uma forma maravilhosa. Às vezes tem ações que são simples. Ah, pastor, mas não, gente. Na pandemia, a gente visitou os hospitais da cidade. Um violão, uma panderola, um tamborzinho daquele lá. A gente foi para a frente do hospital e começamos a louvar. Os enfermeiros saíram tudinho, começaram a chorar. A gente só fez cantar. Isso ficou conhecido. Teve mais de quase 40 mil visualizações, porque foi o pessoal do site que esteve lá e chamou o secretário também. Só isso. E Luan com violino também. Quando Luan tocava o violino, o povo começava a chorar também. E fomos ali, louvamos e demos uma palavra para os enfermeiros. Olha, vocês são bênçãos e nós estamos orando por vocês. Ação simples, mas que fez justiça de Deus, como se dissesse, olha, vocês não estão só, estão sofrendo, mas nós estamos em oração. Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Visitamos as policlínicas também da mesma forma. Nós precisamos ser relevantes na nossa cidade. A igreja não foi feita para estar só aqui, irmãos. Jesus não instituiu essa igreja aqui em São Bento para ficar só aqui, mas foi instituído em São Bento. Não foi aqui dentro, em São Bento, para ganhar São Bento, fazer justiça em São Bento, sabe? E ganhar vidas em São Bento. Precisamos disso, mas para isso tem que ter vontade. Por isso está relacionado à fome e a comida e a bebida. Isso é vontade. Você tem que ter vontade. Se não tiver vontade, não tem como fazer justiça. Porque só se faz justiça de Deus com vontade de querer fazer. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Obrigado, Deus, por tua palavra que nos exorta, que nos desafia a viver uma vida de justiça. O Senhor Jesus, nas suas bem-aventuranças, nos desafia a ser felizes de uma forma de fazer justiça. Nos desafia a ter uma vida completa, mas uma vida de justiça. Então, Pai, nos ajuda a viver essa justiça do reino, a viver esse reino de Deus que é feito de justiça, sem distinção, sem preconceito. E olhando, Pai, principalmente aqueles desfavorecidos. Usa, Deus, essa igreja para ser sal, para ser luz, para ser relevante e fazer a diferença nessa cidade. Que o Senhor coloque estratégias no coração dos teus servos, ó Senhor, principalmente desses jovens, com a força, com a inteligência, com o desejo que eles tenham, Pai, deles fazerem a diferença nessa cidade, deles viver essa justiça onde quer que eles estejam, Pai, que eles possam levar o evangelho do reino e a justiça de Deus em todo o coração carente, Pai. É o desejo do meu coração nessa noite, Pai, e a tua palavra nos confirma isso, para que a gente viva a justiça do reino, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Ele nos abençoe.